Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o significado das experiências humanas de acordo com a Advaita Vedanta. Antes disso, a tradução desse verso foi cantada no início, que é o Gayatri Mantra. Um mantra muito importante dentro do hinduísmo. Não só do hinduísmo, mas é um mantra universal. A tradução desse mantra é: meditemos no glorioso resplendor do Ser Supremo que criou o universo. E esse Ser Supremo ilumine nosso intelecto e nosso coração. Essa é a tradução geral do Gayatri Mantra. É um mantra para se repetir sempre, é um mantra sagrado. Então, toda vez que a gente quer meditar, é bom ter o suporte desses mantras sagrados. Eles realmente abrem a consciência. Falando assim, dando um panorama bem geral mesmo, rápido, né? Que não tem como a gente abordar esse assunto em profundidade, falando um pouco sobre a Advaita Vedanta. O que é a Advaita Vedanta? Advaita é uma palavra sânscrita composta por duas partes. Primeiro é o prefixo A e depois vem o Vaita. Toda vez que em sânscrito a gente coloca um prefixo A, a gente está negando a palavra. Então, Advaita significa dualidade. Advaita significa não dualidade. Então, Advaita Vedanta significa a Vedanta do não dualismo, que é o que a gente pode dizer também o monismo puro. Então, isso é Advaita Vedanta. De onde que surgiu a Advaita Vedanta? Ela é nova? Ela é antiga? Na Índia, a Advaita Vedanta ela veio da Era Védica. Então, na Era Védica, nós podemos dizer que são as escrituras mais antigas da humanidade, que são os Vedas. São 4 os Vedas, eles são muito grandes os Vedas. Mas nesses Vedas existe uma divisão em duas partes. Uma parte de cada um dos Vedas lida com o chamado Karma Kanda, que são questões práticas da vida. Por exemplo, como o indivíduo tem que se comportar na sociedade, coisas do tipo. Lida com rituais, lida com hinos, várias coisas práticas da vida. Isso é chamado Karma Kanda. A segunda parte dos Vedas é uma parte muito mais filosófica. Na primeira parte dos Vedas, vamos dizer que fazia muito sentido para o contexto da época, mas muita coisa se perdeu o sentido também, porque desde aquela época até aqui já se passaram 7.000 anos, mais ou menos. Então, claro que o contexto deles não é o contexto nosso. Muita coisa ainda se aproveita da primeira parte dos Vedas, mas o mais importante dos Vedas, que a gente pode dizer que é a essência dos Vedas, que é onde está a parte filosófica. Então, essa parte filosófica é o que a gente chama dos Upanishads. Então, os Upanishads é a parte Jnana Kanda dos Vedas, a parte do conhecimento. Então, quando na Índia nós falamos da filosofia do hinduísmo, a filosofia que o hindu busca, da onde que vem essa filosofia, nós podemos traçar, sem sombra de dúvidas, os Upanishads. Os Upanishads que estão nos Vedas. E o que ensinam os Upanishads? Os Upanishads, eles não têm uma cronologia, também não têm uma sequência, mas existe um ensinamento que permeia todos eles, que é o ensinamento da Advaita Vedanta, que é o ensinamento do monismo. É um ensinamento extremamente abstrato, difícil de você entender com o intelecto. Por isso que eles usam tantas histórias, por isso que eles usam tantas metáforas, analogias, para tentar fazer a gente entender aquilo que não é entendível, vamos dizer assim, pelo intelecto. A mesma coisa que você tentar explicar uma coisa que uma pessoa nunca viu e tentar explicar para ela o que é. Explica para uma pessoa como é que é o Rio de Janeiro. Você começa a dar diversas características do Rio de Janeiro. Mas a pessoa só vai conhecer o que é o Rio mesmo quando ela pegar um ônibus, um avião, e for lá e ver o Rio de Janeiro. Mesma coisa com os Upanishads. Eles são como se fossem mapas. Eles mostram para a gente que se você fizer isso, se você meditar nisso, se você analisar dessa ou daquela maneira, você vai chegar a um conhecimento muito sutil, muito profundo. Esse conhecimento muito sutil e profundo foi realizado pelos grandes mestres do passado e foi sendo passado de geração em geração, que é o conhecimento da Advaita Vedanta, o monismo.
O que ensina a Advaita Vedanta? Sim, alguns 3 postulados principais da Advaita Vedanta, né, que é o monismo. O primeiro deles é que a Advaita Vedanta ensina que nós, em essência, nós somos o Atman. Nós, em essência, nós não somos o corpo físico e nem somos a mente. Nós somos o Atman. O que é o Atman? O Atman, nós podemos definir como sendo a pura consciência, que ele transcende, né, as nossas concepções de tempo e espaço também. Então, o que é o Atman? É uma entidade eterna, é uma entidade que não tem nascimento e morte, que não pode ser destruída, e nós somos isso. Então, esse é o primeiro postulado da Advaita Vedanta. Você é o Atman, você não é o corpo físico. Você é a testemunha do corpo físico. Então, esse é o primeiro postulado, o primeiro conhecimento da Advaita Vedanta. Que nós somos eternos, nós não temos nascimento e morte. O segundo postulado, não tem uma sequência, tá? Só estou citando os postulados. O segundo postulado é que tudo que existe no universo, tudo que existe no universo e também transcendendo o universo é Brahma. O que é Brahma? Brahma nós podemos definir como sendo Deus. Mas quem pode definir Deus? Por isso as escrituras definem Brahma como Satchidananda. Satchidananda é a existência absoluta, conhecimento absoluto e bem-aventurança absoluta. Então, o universo inteiro, né, que nós vemos em nomes e formas, e também transcendendo o universo, é Brahma. Então, esse é o segundo postulado da Vedanta. Então, todo o universo, tudo que nós vemos é Brahma. Tudo que existe também dentro de nós é Brahma. Esse é o segundo postulado. O terceiro vai mais além, um pouco mais profundo, que diz que não apenas todo o universo é Brahma, mas nós também somos Brahma. Então, é o equivalente a dizer que você é Brahma, você é Deus, você é a totalidade da existência. Isso é simbolizado, isso é mostrado através de um grande mantra chamado Aham Brahmasmi, que as escrituras, os Upanishads mencionam, que a tradução significa eu sou Brahma. Então, aqueles que querem realizar essa verdade, meditam nesses mantras, né, que são mantras transcendentais. Então, a meta da Advaita Vedanta é você obter esse conhecimento. E quando você alcança esse conhecimento, a Advaita Vedanta fala que você alcança a imortalidade. Não no sentido de que você vai viver para sempre, mas no sentido de que você transcende a morte. Você percebe que você não tem morte, nem nascimento. Você é uma entidade que não tem esse ciclo de nascimento e morte. E com isso também você se liberta. Você se liberta dos sofrimentos causados por esse estado que nós estamos agora, que nos faz pensar que nós somos limitados, que nós estamos decaindo, que nós vamos morrer. Esse estado que é limitado pela questão de conhecimento e felicidade. Então nós nos sentimos limitados. E a Advaita Vedanta propõe que você não é isso. Você pode transcender essa ideia de que você é limitado através desse conhecimento. Esse conhecimento é chamado Brahma Gyana, que é o mesmo que liberação, é o mesmo que libertação dos sofrimentos. A pessoa que alcança esse conhecimento é chamada nas escrituras de Jivanmukta. Jivanmukta é uma pessoa que se liberta das dualidades. É uma pessoa que ele está liberto ainda vivendo em um corpo humano. Alguns exemplos, por exemplo, Sri Ramana Maharshi é um Jivanmukta, que é mais recente, né? Sri Ramakrishna, Vivekananda, Santa Mãe, eles fizeram os Jivamuktas, pessoas que mesmo estando em um corpo físico, eles têm o conhecimento de que eles são algo muito maior, que eles são algo que é um com a totalidade. Então, quando nós vemos, por exemplo, Buda, né? Buda, Chaitanya, nós vemos uma imagem que parece uma pessoa, um indivíduo. Mas o que esse indivíduo pensa de si mesmo? O que Ramakrishna pensa de si mesmo? É uma questão para a gente pensar também. O que Buda pensa de si mesmo? Na verdade, eles não pensam de si mesmo como eu sou uma pessoa, um indivíduo. Porque eles se identificam com algo infinito. Eles se identificam com um oceano infinito.
Então, por isso que eles são seres jivamutas, eles não mais são limitados, como nós, que somos limitados pela ideia de que nós somos ainda seres pequenos, ainda mais que nós somos ocidentais, se pensamos numa sociedade que nos coloca muito a questão do pecado. Então nós somos pecadores, nós temos ainda que expiar nossos pecados, temos a esperança de que alguém vai nos salvar algum dia, né? Então essa é uma filosofia que nós crescemos, mais ou menos com essa ideia do pecado. A Vedanta fala que não, na verdade, nós em essência somos Atman. O que nós chamamos de pecado é apenas ignorância, é apenas erro. Nós vamos transcender isso, nossa essência não é isso. Então, é basicamente isso que é a Advaita Vedanta. Uma outra pergunta que surge, né, quando a gente estuda a Advaita Vedanta, é que se o universo inteiro é Brahma, se tudo é Brahma, se nós somos também Brahma, o que é que faz nos pensar o contrário? O que é que nos faz pensar que nós somos criaturas pequenas e limitadas? Existe um outro conceito na Advaita Vedanta chamado de Maya, conceito de Maya. Muitos definem Maya como sendo ilusão. Tudo é ilusão, tudo é Maya. Nós já ouvimos falar muito isso, né? Tudo é Maya, tudo é ilusão. Mas Sri Shankaracharya, que era o principal proponente da Advaita Vedanta, ele não definia a Maya como ilusão, ele falava que era aparência. Então tudo o que nós vemos é apenas uma aparência de realidade. E que, na verdade, existe uma realidade subjacente em tudo, e essa é a realidade verdadeira. E tudo que nós vemos no campo da multiplicidade, se nós vemos a dualidade, é por causa do Maya. Então, Maya não é ilusão, é aparência. Então, esse é um conceito da Advaita Vedanta. Um outro conceito da Advaita Vedanta é que nós vemos um universo, né, composto de infinitos nomes e formas. E como nós podemos acreditar que existe uma unidade por trás disso tudo? Se tudo é tão diverso, tão múltiplo, como é que pode existir uma unidade por trás do múltiplo? De mudanças extremas, como é o universo que a gente conhece. Então, Shankaracharya, ele abordou esse assunto. Ele falou que existem dois tipos de realidade. Uma é a realidade absoluta, metafísica, que nunca muda. E a outra é a realidade relativa, ou transitória. Então, ele chamou de Paramártica e Vyavahárika. Claro, vocês não precisam guardar esse nome de forma alguma, nem eu guardo, só cito. Mas ele mostrou, né, que existe uma realidade que é absoluta, fundamental, metafísica. Essa realidade nunca pode ser mudada. Ela é eterna e constante. E ela permeia todo o universo. Então, essa é Paramártica, realidade absoluta. Aqueles que realizam a verdade da Advaita Vedanta têm um vislumbre dessa realidade absoluta, né, de que tudo é permeado por Brahma, tudo é permeado por essa realidade. Mas nós não podemos negar também que esse mundo é real. Nós não podemos dizer que tudo aqui é falso, tudo aqui é ilusório. Nós sentimos, nós convivemos, nós vivemos. Né? Então existe uma realidade nesse mundo, mas é uma realidade relativa e não é eterna, transitória. Então o budismo ele estuda muito essa questão desse conceito de que tudo é relativo, tudo é transitório. Ele falava que esse mundo é como se você pegar um pedaço de madeira que está aceso na ponta, tem uma labareda na ponta, e você começar a fazer um círculo, você vai ver que no ar parece que tem um círculo, que é constante. Mas quando você para, você vê que é apenas um pedaço de madeira. Então o budismo fala que assim também é esse universo. Tudo parece constante, sólido, mas na verdade tudo está em constante fluxo, tudo está em mudança. Então por isso é uma realidade que é relativa, porque uma hora ela acaba, uma hora ela se transforma. Então Shankaracharya colocava a seguinte afirmação: tudo aquilo que muda não pode ser a realidade absoluta. Apenas aquilo que nunca muda é absoluto. Então a realidade de Brahma é a única realidade que nunca muda.
Então, Brahma é a realidade absoluta. Eu dei assim, uma pincelada muito geral, né, sobre os conceitos da Advaita Vedanta. Vocês podem estudar os Upanishads, né, nos comentários de Sri Shankaracharya, porque ele coloca muita luz nesses assuntos, né, com vários exemplos. E os Upanishads em si são uma mina de conhecimento. Além dos Upanishads, tem uma outra escritura também, que muitos de vocês conhecem, que aborda a questão da Advaita Vedanta, mas que aborda também diversos outros assuntos, que é o Bhagavad Gita. Então, os Upanishads, o Bhagavad Gita, são duas escrituras sobre esse assunto. E tem uma terceira, que poucos leem, que é um pouco mais difícil, e é um pouco mais, vamos dizer, técnico, no sentido que é um pouco mais, a análise é um pouco mais difícil, chamado Brahma Sutras, que também tem comentário do Shankaracharya, mas que é uma escritura um pouco mais intrincada, porque ela envolve o conhecimento dos Upanishads. Então você tem que conhecer os Upanishads para estudar os Brahma Sutras. Mas é um estudo sobre os métodos de conhecimento. Como você chegar a esse conhecimento da Advaita através de diversos métodos. Porque não existe apenas um único método para você chegar a esse conhecimento. Existem vários métodos. A gente tem que estudar algum desses métodos para a gente aprender. E uma outra coisa também importante no estudo da Advaita Vedanta falar que para você estudar Advaita Vedanta, não basta apenas você estudar, você tem também que viver. Ou seja, você tem que conformar a sua vida a esses ensinamentos. Você tem que transformar a sua vida, você tem que se qualificar, vamos dizer assim. Se qualificar de diversas maneiras. Tem diversos, nas escrituras da Vedanta, coloca-se lá, de forma bem clara, quais são as qualificações para o estudo da Advaita Vedanta. A primeira delas é Nitya Vastava Viveka, que significa você ter um forte discernimento entre aquilo que é real e irreal. Então, na vida, nós vemos várias coisas na nossa frente. Ter um discernimento do que é transitório e o que é eterno, o que é passageiro e o que é eterno, buscar apenas os valores eternos. Então, tem diversas qualificações do estudo da Advaita Vedanta. O principal, o que Sri Ramakrishna sempre dava tanta ênfase, é o desejo pela liberação. Você tem que ter o desejo de realizar Deus. Se você começa qualquer caminho espiritual, mas você não tem o desejo de seguir esse caminho espiritual, de forma sincera, significa que você não tem um anseio por Deus. Então, isso é chamado de mukshutva, que é o anseio de se libertar, de se liberar. Quando é que vem esse anseio de se libertar? A gente só sente anseio de se libertar quando a gente sente que está preso. Quando a gente não sente que está preso, a gente não sente desejo de se libertar também. Então, para um aspirante espiritual que começou a amadurecer, ele começa a sentir as limitações nesse mundo fenomenal e começa a sentir o desejo de se libertar. Não significa o desejo de abandonar tudo e fugir para a floresta, ou fugir da sociedade. É um desejo de você obter um conhecimento verdadeiro. E você sente que esse conhecimento que nós temos no mundo é muito limitado, eu quero obter um conhecimento verdadeiro. Então isso é um anseio pela verdade. Um anseio espiritual, chamado de Akulata, ou Mukshutva. Não posso me perder na hora, né? Vocês vão começar a dormir já. Agora, com relação a Brahma, Brahma, a definição de Brahma, de acordo com a Sânscrito, significa, etimologicamente, aquilo cuja expansão, glória, felicidade, conhecimento não tem limites. Então imagine algo que se expande indefinidamente sem limites. Isso é Brahma. Nós podemos chamar de Deus também. A palavra Deus é uma palavra muito vaga. Cada religião tem a sua definição de Deus. Mas no hinduísmo, Brahma é uma definição para você expressar que é aquilo que não tem limites. Brahma é aquilo que não tem limites. Uma metáfora, os Upanishads usam muitas metáforas para definir as coisas. Uma metáfora muito usada, extensivamente usada, para trazer a ideia de Brahma, é a metáfora do oceano, que
está no Brihadaranyaka Upanishad e outros Upanishads também, define Brahma como um oceano, Samudra, um oceano. Nós sabemos que um oceano é uma entidade material, é matéria, é água, mas o oceano nos passa uma ideia de infinitude, uma ideia de algo que é ilimitado, embora não seja ilimitado, o oceano é limitado, mas nos passa uma ideia de que é ilimitado. Então é um símbolo de Brahma, um símbolo de meditação em Brahma, é um símbolo da infinita consciência, do oceano. Nós usamos esse símbolo, que é um símbolo material, para tentar transcender até o próprio símbolo, para alcançar algo que transcende o próprio símbolo. Agora, vou falar agora com relação a uma experiência do Sri Ramakrishna, que foi a primeira experiência, grande experiência que o Sri Ramakrishna teve, quando ele começou a fazer a prática espiritual do Templo de Kali. Ele foi sacerdote do Templo de Kali, não porque ele quis, mas porque o irmão dele pediu para ele ser sacerdote. E ele era bem novo nessa época. Ele começou a adorar a deusa Kali. Mas a adoração dele era diferente. Ele começou a sentir, através da oração, através da meditação, um anseio cada vez maior de conhecer a realidade de Kali. Ele queria saber o que era a Mãe Divina. Ele queria ver Kali, queria ver a Mãe Divina. E esse anseio foi aumentando cada vez mais. Foi aumentando a tal ponto que se tornou tão intenso que Ramakrishna ele até pensou em deixar a própria vida, caso ele não visse Kali. Nesse momento ele teve uma experiência espiritual, que ele mesmo descreve. Ele fala que ele viu, ele na verdade não viu uma imagem de Kali. Ele estava rezando para Kali, estava meditando em Kali, mas a experiência que ele teve foi de um oceano de consciência. Então ele viu tudo no universo, ele viu um oceano de consciência. Ele viu a parede do templo, ele viu a própria imagem de Kali com consciência. Ele viu os objetos de adoração como sendo feitos de consciência. E ele viu um oceano de consciência com ondas muito grandes. E o que aconteceu depois? Esse oceano de consciência, ele não era apenas consciência, ele era felicidade. Então ele sentia uma intensa felicidade com essa visão. Depois dessa experiência do oceano de consciência, ele entrou em um outro estado, que é um estado que ele não pode descrever. Esse é o estado do absoluto. Então, primeiro ele teve essa experiência de ver tudo como um oceano de consciência. E em seguida, ele não consegue descrever o que foi, o que passou. Mas esse é o estado da não dualidade. Ele entrou nesse estado da não dualidade. Quando todo o universo material desaparece, o indivíduo se funde em uma realidade não dual. E ele não consegue, quando ele volta dessa experiência, ele não consegue descrever o que era, mas ele sabe que é a experiência da totalidade, a experiência da unidade. E a experiência mais elevada. Então ele teve essa experiência da visão de Kali. Depois disso ele teve diversas outras experiências, mas essa foi a primeira grande experiência que ele teve no tempo de Kali. Esse tipo de experiência da Advaita, ela tem uma característica que ela afeta, né? A pessoa que tem essa experiência, ela não tem mais o mesmo sentido de espaço-tempo. E também não tem mais o mesmo sentido de individualidade. Então ela altera todo o sentido de individualidade. Isso é uma característica da experiência da Advaita Vedanta. Então a pessoa que volta dessa experiência, ela já não é a mesma. Ela já não é a mesma pessoa limitada. Ela já se identifica com algo maior. As escrituras da Vedanta falam que nós passamos por alguns estados de consciência. No nosso estado normal que a gente conhece, nós sabemos que nós estamos no estado de vigília, que é o estado de acordado. Se eu estou olhando vocês, eu estou acordado, não estou dormindo. Existe um outro estado que é o estado de sono. Eu não vou falar o sânscrito porque eu não tenho necessidade, mas é um estado onde nós estamos dormindo, com sonhos, estamos sonhando. E a Vedanta fala que existe um outro estado, que é um estado de sono sem sonhos, em que você entra num estado em que você perde o sentido de tempo.
de ego também. Então, isso é chamado estado de sono profundo, sono sem sonhos. A Vedanta descreve esse estado, que é um dos estados de consciência. Todas as vezes que nós entramos nesse estado de consciência, nós voltamos, nós acordamos, nós somos pessoas normais de novo. Nós vemos o mundo como nós sempre vimos. Mas a pessoa que ela entra em samadhi, nessa experiência da não dualidade, quando ela retorna para o mundo fenomenal, ela já não vê o mundo como nós vemos. Ela vê um mundo completamente diferente. Ela vê que tudo é permeado por Deus. Tudo é permeado por existência, consciência e bem-aventurança. Então essa é a visão de quem teve essa experiência da Advaita. Ele vê que tudo é permeado por consciência. Todo o tempo ele vê isso. A Ramakrishna mesmo descreveu esse estado. Ele falou que ele via todas as pessoas como se fossem fronhas em travesseiro. E dentro existe apenas Deus. Ele falou que ele via os indivíduos, as coisas, os objetos, tudo permeado por Deus. Então essa é uma experiência de Advaita. Mas nós podemos perceber rapidamente que essa experiência não é uma coisa para você conhecer intelectualmente. É uma experiência espiritual. Você tem que alcançar essa experiência espiritual. Swami Vivekananda, ele era muito cético. Ele não acreditava nessa experiência, porque Ramakrishna dizia que tudo era Deus. Ramakrishna falava que tudo era Deus. E Vivekananda, ele fazia até brincadeira. Ramakrishna falava, como é que tudo pode ser Deus? Então quer dizer que essa colher é Deus, essa faca é Deus, esse prato é Deus também? E ele estava rindo, assim, ele estava fazendo piada com Ramakrishna. E Ramakrishna, ele ouviu isso e ele chegou em Vivekananda, ele tocou o Swami Vivekananda. E com esse toque, Swami Vivekananda, ele teve uma experiência da não dualidade. Ele percebeu que tudo era Deus. Ele via tudo, todo o universo permeado por Deus. Nós vemos que essa é uma experiência espiritual, não é uma experiência intelectual. E Ramakrishna, Vivekananda passou alguns dias tendo essa experiência, vendo que tudo era Deus. Quando ele foi para a casa dele, ele não queria comer, porque ele via que tudo, até a comida era Deus. Tudo estava permeado pela consciência de Deus. Então é uma experiência que é possível de ser alcançada. Agora, a questão da onda e do oceano. Voltando para essa questão da onda e do oceano. Nós vemos que o oceano está permeado por ondas. Tem diversas ondas. Mas o que são as ondas, a não ser do próprio oceano? As ondas podem parecer de diferentes formas, mas se você analisar bem, você vai ver que nada mais é do que apenas água, apenas o oceano. Então as ondas de diferentes formas, a espuma, tudo que tem ali é apenas água, nada mais do que água. Até tem uma história, uma historinha que o Swami contou. Ele falou que tinha uma onda, que era uma onda bem grande, uma onda gigante, parecia uma montanha. Tem umas coisas verdes. Não, acho que é o que está dentro. Uma pessoalinha, existia uma onda que era uma onda muito grande, e era uma onda chamada onda da ignorância. E uma onda do oceano, que era uma onda grande também, era chamada onda da Vedanta, uma onda que tinha conhecimento. Aí, essa onda da ignorância, ela era muito grande, e ela falava para a onda da Vedanta, ela falava, nossa, isso é muito grande, ela vejo que eu sou gigante, eu sou enorme, eu pareço uma montanha. Aí, de repente, as duas começaram a diminuir e quebrar. E a onda da ignorância, a onda chamada de ignorância, ela ficou apavorada. Ela falou, nossa, o que está acontecendo comigo? Estou desaparecendo. Eu vou sumir, vou desaparecer. E a onda da Vedanta falou para ela, você é tola, você não vai desaparecer. A sua base é o oceano.
Você sempre esteve no oceano, você sempre foi parte do oceano, e você é o oceano. Você nada mais é do que o oceano. Então, quando você quebrar, você não vai desaparecer, você simplesmente vai retornar tudo que você sempre foi. Então, é uma história para mostrar que é exatamente isso que a Advaita Vedanta quer mostrar para a gente. E nós, nessa realização da Advaita, nós não perdemos a individualidade, nós reconquistamos aquilo que nós somos, em realidade. Porque nesse momento, Vivekananda falava que nós não somos ainda indivíduos, que nós nos apoiamos sobre coisas que mudam, coisas que perecem. Nós nos apoiamos a ideia muito fortemente de que nós somos o corpo. Mas o corpo está em constante mudança. A gente, há alguns anos atrás, era desse tamanho, o tamanho do bebê. E veja as mudanças que nosso corpo passou até chegar ao momento que nós estamos agora. E o nosso corpo vai passar por diversas mudanças ainda até virar cinzas ou ser enterrado. Então o corpo passa por diversas mudanças. Como é que a gente pode ser o corpo então? Se ele passa por tantas mudanças e ele no final ele morre. Então se identificar com o corpo, claramente é ignorância. E a mente também. Então é esse tipo de análise da Advaita Vedanta, que nós não vamos perder a individualidade quando nós nos identificamos com o Brahma. Nós vamos ganhar realmente aquilo que nós somos. Então, para buscar essa verdade da Advaita Vedanta, o que nós temos que fazer? Quais são os passos, quais são as práticas que você tem que fazer? O que todos os mestres falam? Seja se você esteja buscando o aspecto pessoal como pessoal de Deus, necessariamente você tem que treinar a sua mente. Você tem que mudar o frame, com as características da sua mente. Você tem que transformar a sua mente. Então essa é a primeira coisa que nós temos que ter. Claro, que nós temos que transformar a maneira como nós vemos o universo. E isso é feito através de uma transformação mental. Que envolve purificação, que envolve práticas, que envolve meditação, concentração. Então, a primeira coisa nós temos que a Advaita Vedanta fala, nós temos que analisar o universo externo. Então, nós temos que sempre analisar o universo externo de uma maneira mais inteligente, mais espiritual. E ele ensina mais ou menos como você faz isso. Quando nós vemos o universo, nós vemos as coisas, o universo todo, como estando dentro do espaço-tempo. Logicamente, tudo que nós vemos tendo forma, estando no espaço e estando no momento presente, no futuro, passado. Então nós analisamos tudo na vida baseando nisso, espaço e tempo. Nós temos como referência essas coisas. E nós temos como referência também que todo o universo está guiado por leis. Nós conhecemos essas leis. Claro, não todas, mas nós conhecemos muitas leis do universo. E nós temos a ideia de que essas leis são inexoráveis, elas não mudam. São leis que, se eu jogar uma maçã aqui, ela não vai sair voando, nós sabemos que ela vai cair. Então nós conhecemos essas leis. Da mesma maneira, nosso corpo, nossa mente é regido por leis também, diversas leis, do mundo físico e do mundo psicológico. O que os sábios dizem então sobre o universo? Os sábios dizem, os sábios dos Upanishads, eles descobriram que por trás desse universo material que nós vemos, que parece ser muito sólido, parece estar sempre regido por leis que não mudam, existe uma realidade mais sutil, que não é vista pelos olhos físicos. Então é isso que os sábios querem mostrar para nós, que não é só, que a realidade não é só esse universo que a gente vê com os olhos. Existe uma realidade muito mais sutil, muito mais palpável por trás desse universo de nomes e formas. Existem níveis sutis de realidade, níveis sutis de manifestação. Mesmo os cientistas eles estão caminhando em direção a isso. Nós vemos que os cientistas eles estão buscando essa unidade. Todo estudo, todas as pesquisas estão caminhando em direção a isso. Por que eles estudam tanto a cosmologia, por exemplo, estuda tanto a questão do universo? Eles querem saber como é que surgiu o universo. Tem estudos avançados nesse sentido.
eles criam acelerador de partículas, para você, assim, gastando milhões de dólares, para analisar uma partícula para descobrir quando o universo foi criado. Porque isso é crucial para o entendimento, né, de nós mesmos, de como surgiu o universo. Então, o ser humano está sempre em busca dessa unidade, como é que funciona o universo. Os sábios dos orixás, eles falaram que existe uma realidade subjacente ao universo, é uma realidade sutil. E essa é a unidade, é isso que nos leva à unidade. Uma prática da Advaita Vedanta, que não é só da Advaita Vedanta, mas toda a prática espiritual envolve isso, mas para você se mover, para você se mover na direção da verdade mais elevada de Deus sobre você mesmo, é necessário que a gente tenha em mente, que a gente tem que expandir a nossa personalidade. Então, expansão da personalidade, nunca contração. O Swami Vivekananda sempre dizia isso. Nós temos que expandir, nunca contrair. Expansão é vida, contração é morte. Então, aqueles que seguem a vida espiritual têm que entender que o caminho é através da expansão. Por isso que todas as religiões pregam que nós temos, se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que nos sentir um com os outros. Nós temos que tentar ter amor pelos outros, ter um sentimento de unidade pelos outros, porque isso expande a nossa consciência, expande a nossa personalidade. Se você permanece como uma ilha, achando que você é o centro de tudo, você nunca vai crescer nesse caminho espiritual, em nenhum caminho espiritual. Porque Sri Krishna falou que Maya nada mais é do que o egoísmo do indivíduo, do ser encarnado. Então, para nós nos dirigirmos na direção da unidade, nós temos que expandir a nossa personalidade também. Essa é a base, o fundamento de todas as práticas filantrópicas, os serviços de caridade. Por que nós fazemos bem para o outro? Justamente porque nós temos que expandir nossa personalidade, sair daquela concha, daquela ilha e expandir, sentir que nós somos um com o outro. Swami Rangaratananda, ele costumava perguntar para os outros monges, ele falava: você está evoluindo espiritualmente? E às vezes o monge nem respondia, ele não sabia o que responder para o Swami. O Swami falava: você sente mais pelos outros? Essa era a pergunta dele: você está sentindo mais pelos outros? Então, na visão do Swami, evoluir espiritualmente é você sentir mais pelos outros. Significa que a sua mente está expandindo, a sua personalidade está expandindo. Então, essa é uma prática da Advaita Vedanta, você aprender a desenvolver um sentimento de amor e unidade com todo o universo, não apenas com seres humanos, mas também com animais, com plantas, com a terra, os rios, as árvores, tudo que existe no universo. Nós desenvolvemos um sentimento de união, que nós somos um e não separação. Isso expande a nossa personalidade. Então, isso faz com que a gente tenha um conhecimento dessa outra realidade, a realidade que transcende os sentidos. Esse é o caminho. A outra coisa que é necessário é nós termos uma evolução das práticas espirituais, fazer prática espiritual. Por exemplo, concentração, meditação, purificação. Diversas práticas de purificação. Por que é necessário a gente purificar a nossa mente com essas práticas? Não basta a gente ver a vida e tentar ver o universo de uma maneira diferente, ser boas pessoas, ou traduzir, sermos pessoas éticas na sociedade, falar: eu sou um indivíduo muito bom, eu faço bem para as pessoas. Isso é muito bom, isso expande a sua consciência, mas os mestres falam que não é suficiente, porque nós temos ainda muitas coisas dentro de nós, do nosso subconsciente, e essas coisas, elas têm que ser trabalhadas. Coisas que vêm de muitas vidas. E você pode trabalhar essas coisas agindo diretamente no seu subconsciente.
Então, as práticas da yoga, as práticas de meditação, concentração, ajudam você a sublimar essas coisas que você tem dentro de você. Então, a prática externa é válida, no sentido de fazer o bem ao mundo, ajudar o mundo, ser pessoas menos egoístas. Isso ajuda você a expandir a sua personalidade. Ao mesmo tempo, você tem que fazer as práticas espirituais para sublimar as impressões, para você evoluir internamente. Então, concentração, meditação, isso desenvolve a nossa intuição. Você se torna uma pessoa mais intuitiva. Você descobre mais níveis sutis de realidade, que não são apenas os níveis que nós conhecemos, o nível da normalidade. O nível da normalidade é você achar que o universo é só isso. O universo é essa massa densa, que não nos informa, nada mais do que isso. Então isso é o nível da normalidade, mas a Vedanta fala, não seja normal nesse sentido. Não seja normal em achar que esse universo é só isso. Existe algo muito mais profundo, além dos nomes e das formas. Eu sou meio... O professor Hermógenes falava, né? Que Deus me livre de ser normal. Ele falava em seguida. E na sociedade atual, realmente a gente pode aplicar isso com propriedade. Deus me livre de ser normal. Porque a normalidade, hoje em dia, significa você ser capitalista, você ser egoísta, você ser individualista, você ser uma ilha, uma ponte fechada. Mas a Vedanta fala ao contrário, expanda, né? Expanda a sua personalidade. Então você tem que sair da casinha da normalidade, se você quer expandir espiritualmente. É por isso que envolve da nossa parte, uma certa coragem, uma certa uma ousadia de contracorrente, assim, na sociedade. E sentir que se você quer se despertar espiritualmente, você tem que desenvolver outras coisas, que às vezes vão contra o que a sociedade prega. Que justamente essa questão da expansão da consciência, deixar de ser um ser extremamente individualista, pensar mais no próximo, pensar mais no todo, na totalidade. Faltam 10 minutos. Então, as escrituras da Vedanta, eu vou terminar com isso. As escrituras da Vedanta, elas falam que o universo é criado a partir dos 5 elementos. E o primeiro desses 5 elementos é chamado Akasha, que é o éter. Esses 5 elementos, né, que a cosmologia da Vedanta define como sendo o éter, o ar, a água, o fogo, a terra, não são elementos como nós vemos no mundo. Na verdade, eles são expressões simbólicas de realidades diferentes. Por exemplo, o fogo ele é uma expressão simbólica da energia. O fogo simboliza a energia. Cada um desses elementos simboliza realidades diferentes. Mas o universo todo é criado por esses 5 elementos. Os 5 elementos, a partir do Akasha, a cosmologia da Vedanta fala que há uma evolução, e essa evolução cria todo esse universo que nós estamos vendo. Mas o que é que está por trás do Akasha? De onde veio o Akasha? A Vedanta fala que o Akasha tem como base, tem como suporte a consciência pura, a consciência suprema. É de lá que vem o Akasha. É de lá que vem todo o universo manifestado. Tudo vem da consciência pura. Então a base do universo é a consciência. Isso que a Vedanta quer dizer. Então, nada mais é do que nós dizemos que tudo está permeado pela consciência, porque tudo tem como base a consciência. É como aquele exemplo do oceano que nós já falamos, que tudo parece em ondas diferentes, mas na verdade é apenas o oceano. E tudo tem como base o oceano. É impossível você separar as ondas do oceano. Elas têm como base o oceano, elas estão no oceano. Então, quando nós vemos o universo, mesmo as coisas que parecem boas ou más, aquele que busca o conhecimento da Advaita tem que submergir tudo isso em Brahma. Tem que analisar todo o universo, nomes e formas, como sendo nada mais do que Brahma. Então essa é a prática da Advaita Vedanta. Você submergir tudo em Brahma, no oceano.
Então, de que maneira nós podemos meditar em Satchidananda, né? Esse oceano de Satchidananda? Quando você senta para meditar, surgem diversas ondas na mente, ondas boas e ondas ruins, pensamentos bons e pensamentos ruins. O método da Advaita Vedanta você, toda vez que surge qualquer onda na mente, você imagina o oceano de Satchidananda, você mergulha essa onda no oceano de Satchidananda. Você imagina que qualquer onda que aparece na sua mente vem do oceano de Satchidananda, vem de um oceano infinito de consciência. Essa é uma meditação da Advaita Vedanta. Você submergir tudo em consciência. Essas são práticas que eu falei até agora, que parecem, a princípio, que não dão muito efeito. São práticas que parecem meio até fantasiosas. Estou imaginando alguma coisa que pode ser verdade. Mas os sábios da Vedanta falam que a verdade ela é muito forte, a verdade é muito poderosa. Então, quando você começa a afirmar a verdade, ela traz consequências dentro de você. Ela traz mudanças dentro de você. Então, o próprio fato de você começar a analisar o universo de maneira diferente, isso traz mudanças dentro de você. Isso traz mudanças subjetivas. Swami Vivekananda dizia que o universo que nós vemos, 50% é o que está fora e 50% é o que nós criamos mentalmente. Então, também nós criamos o nosso universo que está fora. Que nós achamos que apenas que o universo é algo totalmente separado de nós, na verdade, é muita criação da nossa mente. Quando você muda a maneira como você pensa e você encara o universo também muda. O universo se transforma. Então, é dessa maneira que é uma prática da Advaita Vedanta. Você tem que mudar a maneira como você encara o universo e encara você mesmo. Deixar de se definir como sendo um indivíduo limitado e afirmar que você é o Atman. Eu sou o Atman, eu sou a consciência pura. É isso que Vivekananda falava. Vivekananda, em todas as palestras dele, ele falava isso. Não diga que você é fraco, você é o Atman, você é a consciência pura. Afirme isso constantemente. Isso vai trazer força, isso vai trazer alegria, isso vai trazer paz. Então, afirme constantemente que você é o Atman. Se liberte da ignorância. Ele dizia que nós temos que nos deshipnotizar. Nós estamos hipnotizados com a ideia de que nós somos seres fracos, limitados, e que nós vamos morrer um dia. Ele dizia que não, nós somos seres eternos, nós somos o Atman. São as ideias básicas da Vedanta. A Vedanta ensina isso. Nós somos o Atman. E o Atman é um com o Brahma. A união do Atman com o Brahma é uma das propostas, das proposições da Advaita Vedanta. Nós não apenas somos uma entidade espiritual que não é o corpo, mas também nós somos unidos à entidade cósmica. Nós somos o próprio Brahma. Então essa é a prática da Advaita Vedanta. Sim, mais coisas para falar, mas eu vou terminar por aqui hoje. Não sei se vocês tiverem alguma pergunta, ainda tem 3 minutos.